O vereador Ciro Rocha agradece pelos seus 3.578 votos. A nossa vitória é a vitória do povo humilde, do trabalhador. É a vitória de quem precisa das ações efetivas do poder público. O nosso compromisso é com toda a população. Campos precisa crescer e se desenvolver. Na Câmara seremos incansáveis na luta pelos dependentes químicos. Vamos trabalhar para que todos tenham tratamento, reinserção social e prevenção. Boas festas e feliz ano novo. Mensagem do vereador Ciro Rocha. Nossa luta está só começando. A equipe da Portal Imóveis Campos, administração, aluguel e venda de imóveis, através do seu diretor Guilherme Rangel, agradece a todos os seus clientes e colaboradores pela confiança depositada em 2024 e espera atendê-los com o mesmo carinho e competência em 2025. Boas festas a todos. Portal Imóveis Campos, Rua Comendador José Francisco Sanguedo, 150 Centro. Telefone 2227334003. Mensagem de Tiago Virgílio e do vereador Juninho Virgílio. O fim de ano chegou e com ele nós encerramos círculos, fechamos portas, terminamos capítulos. É importante deixar ir com ele o passado e fazer deste ano que chega uma nova oportunidade. Mensagem de Tiago Virgílio e do vereador Juninho Virgílio. Oito horas 23 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo na transmissão pelo Face, no streaming aí do Face, do YouTube, do Instagram. Você acompanha este programa, estou tentando ver aqui as imagens lá aqui, ó. Este programa em podcast daqui a pouco. Logo mais tem reprise na Plena TV, parte dessa entrevista com nosso convidado hoje, o Diego Dias, estará amanhã também no jornal Folha da Manhã, impresso no portal Folha 1. Você pode dar o comando Alexa aí para ouvir a Folha FM. O Zé Vitor, lá em São João da Barra, já mandou o vídeo que estou ouvindo pela Alexa. Ele acompanha sempre pelo YouTube, hoje ele está acompanhando pela Alexa. E nós voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. O programa de hoje, como eu já disse, começando com Diego Dias, vereador eleito pelo PDT em Campos. 28 graus agora na cidade, máxima para hoje 33. Faz calor e deve chover à noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Diego, voltamos com a nossa pauta aqui, a nossa conversa, e agora falando do Legislativo, falando da Câmara Municipal, da sua... você chegou a assumir nesse... Sim, fiquei 5 meses. Você foi vereador por 5 meses? 5 meses. Eu fui o primeiro suplente nessa legislatura que termina agora, e a gente ficou 5 meses no primeiro ano de mandato. Os últimos 5 meses do primeiro ano, a gente teve a ótima oportunidade de estar lá na Câmara de Vereadores. Boa. E agora você, com a eleição, né, volta à Câmara junto do PDT, que fez 3 vereadores. O PDT fez você, fez o Leon Gomes e fez o Cabo Alonso Simar. O Cabo Alonso Simar foi, pelo que eu tenho assim, nessa cronologia, foi o segundo a se lançar presidente, candidato a presidente, mas logo depois recuou. O primeiro foi o Cassiano Tavares, que é o vereador mais votado, esteve aqui com a gente, também conversou, falou sobre a intenção de ser e dizer que estava preparado para assumir, mas isso foi se desenrolando e vários nomes foram surgindo. Porém, a definição do grupo hoje é por Fred Rangel. Me parece que já está muito alinhado. O Silvinho Martins esteve aqui, confirmou, é o
candidato do prefeito, Fred Rangel, e o Silvinho, o próprio Silvinho, deve ser o vice. Uma coisa também importante, que o Juninho Virgílio esteve aí nesse mesmo microfone onde você está e garantiu que a candidatura dele a presidente da casa é inegociável. Mesmo que ele venha contra a vontade do grupo ou a definição do grupo, ele virá e terá um voto só, que é o dele. Você deixou claro aqui, claro que tudo é um dia após o outro, nada melhor do que um dia após o outro e uma noite no meio, né? Para refrescar o coração. E é claro, política é acerto, é conversa, é entendimento, isso aí. A gente no Brasil demoniza muito isso, né? Porque fulano tá conversando com o Beltrano. Caio tá com o Vladimir. Se for pro bem, se for para ajudar a resolver os problemas do município, qual é o problema que tem? Exatamente. Isso, né? A gente demoniza muito isso porque a gente torce. A gente tem torcida tipo Fla-Flu para político. E eu ouvi uma coisa interessante, mudando de assunto, rápido aqui, só para voltar esse gancho da Câmara. Enquanto tiver essa polarização, os sabidos vão se dar bem no Brasil em termos de que um vai passando a mão nos erros do outro, passando pano nos erros dos outros. Mas vamos lá. O que você tem de novidade aí para a eleição na Câmara? Está definido o presidente? O Leon Gomes esteve aí também, nessa mesma cadeira e microfone, e disse que, da vontade dele, do gosto dele, ele votaria em Juninho como candidato a presidente. Votaria em Juninho Virgílio para presidente. Mas quem decide é o grupo e quem determina é o prefeito. Então, naquela época não tinha ainda definição do nome do Fred. Como é que está o PDT hoje, com essa novidade, inclusive, da definição do primeiro secretário ser esse cargo do PDT e ser você? Então, vamos iniciar então falando aí do PDT. Nós, assim como todo grupo, a gente tem dialogado muito, temos uma relação muito boa e internamente, como ficou definido lá atrás, nessa composição de Câmara, que existiria uma proporcionalidade partidária, e aí eu vejo proporção, porque quando as pessoas fazem conta de proporção, às vezes faz conta só de tamanho, não faz de força. Então a proporcionalidade ela tem que ser de tamanho e força, e depois eu entro melhor nisso. Então o PDT, assim como os demais partidos, se reuniram para poder fazer suas definições internas em relação aos nomes que ocupariam os espaços. Que aí a política é a arte do diálogo e de ocupação de espaço. Então, o PDT tem um espaço na Câmara, o espaço que ficou definido no entendimento e num diálogo seria esse espaço de primeira secretaria, e nós, dentro de um consenso, chegamos ao meu nome para poder estar ocupando esse espaço do PDT na Câmara. Primeiro secretário, já está definido? Sim, iremos concorrer à primeira secretaria da Câmara pelo PDT. Pelo PDT. E presidente, como vota o PDT? O PDT vota hoje com Fred Rangel para presidente e com a chapa que está se desenhando e alinhando aí, que é uma chapa de governo, vamos dizer assim. Quando eu falei de proporção e falo de tamanho e força, você tem aí o PP ocupando a cabeça com a presidência com o nome de Fred Rangel. Você tem o PDT e o MDB, que foram as duas siglas que fizeram 3 vereadores. O MDB indicando aí a vice-presidência, a primeira vice-presidência, e o PDT a segunda vice-presidência. Então, as informações que chegam depois desse alinhamento, os conclusivos depois desses alinhamentos, conversas e entendimentos, é nesse sentido, de que tem PP, PDT, PL e republicanos. Cada um dos partidos se entendendo e colocando um nome à disposição para ser votado nessa questão de mesa diretora. Então vamos lá. Confirma para mim. O PP... Fred Rangel. Fred Rangel. O PDT... Diego Dias. PL... Abdo Neme. É o quê? Segundo secretário? Segundo vice. Segundo vice.
MDB? MDP, Silvinho Martins. Silvinho. Republicanos? Anderson de Matos. Fechou. Isso. Então, o que acontece? Os diálogos vão nesse sentido. E por que eu falo de proporção de tamanho e força? Porque o presidente é a ambiência mais forte desse jogo. Então, logicamente, um partido que fez 7, se você colocar só a proporcionalidade, em tese, você poderia ter mais pleitos. Mas quando você fala de força, em que o presidente está saindo dali, você sai da proporcionalidade de tamanho. Você já juntou força e tamanho e pegou o ponto mais de maior visibilidade e de poder e de posição dentro dessa composição. Então, acredito que o desenho vai ser esse e, se Deus quiser, acho que vai se concretizar. Eu recebi algumas informações, até o Zé Vitor também estava perguntando sobre isso. Acho interessante de comentar, porque ele coloca lá no grupo de WhatsApp e do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa, e do Folha no Ar aqui, da gente. Ele diz aqui, ó: bom dia, vereador, parabéns pela sua eleição. Obrigado. Zé Vitor é radialista em São João da Barra, um parceiro nosso aqui, gente da melhor qualidade. Ontem começou a circular nos grupos de WhatsApp uma possível articulação para eleger Cassiano Tavares presidente. Seria uma união entre os insatisfeitos eleitos na base e os vereadores eleitos da oposição. O senhor tem algum conhecimento desse movimento? Na minha opinião, do ponto de vista, acredito que seja movimentos especulativos. Nogueira, hoje, a base do governo é legítimo o pleito do vereador eleito de ser candidato a qualquer cargo dentro da composição da Câmara de Vereadores. Você citou Cassiano, que tinha colocado o nome e, pelo diálogo e entendimento, até publicizado, já não é mais candidato. O próprio Weiner foi veiculado, o próprio Alon Simar foi veiculado, o Juninho Virgílio, que é nosso companheiro. Então, dentro... O Marquinho do Transporte. Do próprio PT. Então, dentro desse diálogo que está acontecendo, existem definições. Seria o vice, desculpa. Sim, existem definições. Dentro de todo esse diálogo que vem acontecendo, esses nomes, essa composição partidária, ela não parte de uma loucura da cabeça de Diego. É o que está sendo veiculado também nos veículos de informação. E aí você sabe como é que funciona a política, né? O especulativo, às vezes, entra no sentido de querer atrapalhar os movimentos que estão sendo construídos. Eu não vejo ninguém da base do governo que está inserido nesse diálogo, e esse diálogo vai de toda a base do governo, respeitando aí a posição do vereador Juninho Virgílio, que eu vou repetir, é legítima. Eu não vejo nenhum dos vereadores que estão dentro desse contexto de diálogo do PP, que são todos vereadores do PP, do PDT, que são todos vereadores do PDT, do PL, do Republicanos, faltando com sua palavra com o prefeito e conosco, com o grupo. Isso é parte de um entendimento, isso é parte de um diálogo. Então acho, na minha opinião, que esses movimentos são meramente especulativos no sentido de querer causar aí algum disse-me-disse, alguma fofoquinha e... No meu entendimento, na minha posição, não prospera, que a gente está lidando num grupo de base forte de palavra. É porque teve oração da outra vez na eleição da mesa, teve oração de vontade. Então, a gente não... E depois desandou o negócio. Eu costumo falar em alguns casos, e vou falar agora, que a gente não pode igualar os desiguais. Eu não posso dizer para você que meus pares hoje, meus parceiros de base hoje, teriam o mesmo perfil, de repente, de outra pessoa que tenha feito algo diverso. Por isso que eu estou te falando. Hoje nós temos um grupo de 19 vereadores e eu acredito que eles não só são firmes, têm palavra e vão seguir nesse entendimento. E Juninho Virgílio? Como é que você vê essa... Eu achei que essa oposição ia fazer um movimento para Juninho Virgílio. Falei, até comentei isso aqui com o Silvinho. Daqui a pouco os caras vão votar em Juninho só para dar como é que fala? Botar lenha na fogueira. Botar fogo no parquinho. Mas assim, isso é coisa, brincadeira à parte, como você vê a candidatura de Juninho Virgílio? Essa posição dele.
Então, eu vejo exatamente como eu te falei. É uma candidatura legítima. Tivemos a oportunidade, inclusive conversei com ele mais de uma vez e fui claro e objetivo com ele que nessa questão de presidência eu tinha feito batemos papo com o Fred, batemos papos partidariamente com o PDT, e a minha posição desde o início, desde a primeira conversa onde surgiu o nome de Fred, foi de estar caminhando com ele e votando com ele para a presidência. Então, acho legítimo, é válido, ele tem aí os seus argumentos e suas posições para estar candidato, mesmo que ele falou que desde que seja o dele. Inclusive, conversei com ele ontem, porque hoje eu estou na condição de candidato também, né, Nogueira? Eu estou na condição de candidato. Você é candidato a primeiro secretário. E eu tenho que pedir voto, eles são meus eleitores. Não, porque cada um é uma eleição individual. Então, eu não vota na chapa tal que tem fulano. Você vota para presidente, você vota para vice-presidente, segundo vice-presidente. Então, eu na condição de candidato... Pode perder esse votinho, não? Eu pedi voto aos meus companheiros. Você pediu ao Juninho também? Lógico, ele é meu parceiro de base. Por que eu não vou pedir? Ele é meu eleitor. Ele não está pleiteando vice-presidência, ele não está pleiteando primeira secretaria. O pleito de Juninho Virgílio é candidatura à presidência. E qualquer outro seria legítimo se ele estivesse fazendo um trabalho em cima disso. Então, como presidente, eu fui direto e objetivo com ele. Não tenho como votar em você, até porque já conversei e dei minha palavra em relação a Fred Rangel. E eu, como candidato a primeiro secretário, homologado pelo meu partido, eu fiz questão de pedir voto a todos os vereadores da base. E ontem, numa conversa com o Juninho, quando eu pedi voto a Juninho ontem, inclusive. Quando eu pedi voto a Juninho, ele mesmo falou: Diego, eu não pedi voto a ninguém da oposição para a presidência. Já que você está falando de um movimento de oposição, e aí ele mesmo tinha falado comigo, eu não pedi voto de oposição porque eu acho que a gente tem uma base de 19, comecei pela base, e aí todo esse movimento é legítimo, e o fato de você estar fazendo a continuidade do movimento, que é pedir o voto, também é legítimo. Então, fiz pedido a cada um deles, fiz a ligação, tomei café com quem eu pude tomar café e pedi voto aí para ser o primeiro secretário da casa, porque nesse caso, vou repetir, sou candidato e eles são meus eleitores. Sim, sim. Teve foi de São João da Barra, tá conversando aqui com a Soninha, né? Aí teve uma senhora que entrou no Face e falou: onde é que vota nessa eleição aí? Isso mostra quanto ela é querida, né? Então, não tenha dúvida. Repetindo, temos um diálogo que não vem de hoje, um diálogo que vem de trás. Temos um movimento e composição partidário de força e tamanho. E acredito piamente que os vereadores da base não vão seguir até o fim dentro dessa composição, e nenhum deles aí tem o perfil e característica de faltar com a palavra. Agora, tem outra questão também, que aí imediatamente já remete a gente a fazer essa pergunta. Você hoje é secretário. Na verdade, a pasta não é do PDT. A pasta é sua. Você conquistou... A pasta é do povo, irmão. A gente está lá fazendo um serviço para eles. Sim, claro. Mas se você está lá, foi uma conquista sua. Sim. Muito trabalho, diálogo. Então, tudo faz parte disso. É ocupação de espaço. Hoje, Diego Dias vai ocupar o espaço na Câmara de Vereadores com a pretensão de ser primeiro secretário. Ou seja, a princípio, vamos ficar na Câmara fazendo um trabalho para o povo da Câmara de Vereadores. Perfeito. E como fica essa pasta para o próximo governo? Você já conversou com o Vladimir, ela fica com você, fica com o PDT, porque você foi eleito pelo Podemos. Isso, na outra a gente foi. Na outra você foi suplente pelo Podemos, chegou a ser eleito porque você assumiu. Uhum. Então pode dizer que foi eleito. Na condição de suplente, assumiu. Mas para essa, então, não é a questão do partido, aí já é coisa, como é que eu vou dizer? É relação sua com o Vladimir, talvez explicando melhor. Desse mandato, sim. Mas eu acredito que tem compromisso para você, ou você indicar o próximo, ou você ser o secretário, ou você quer ser vereador? Não tem essa conversa ainda em relação à composição de governo. Acredito sim que agora os partidos vão ocupar os espaços e não de forma unilateral. Tem casos e casos, certo? Então hoje a nossa posição, a posição de Diego Dias, vereador eleito pelo PDT. Vamos para a Câmara, pedimos voto para primeiro secretário, tivemos adesão aí
em totalidade, graças a Deus. E vamos no dia 1º tomar a nossa posse. Se Deus quiser, ser eleito primeiro secretário junto com os demais companheiros que estão compondo essa chapa aí de voto a voto. E vamos fazer um belo trabalho na Câmara, ajudando o governo a entregar o melhor do serviço aí em todas as áreas. E em relação à composição de governo, vamos conversando. É uma continuidade de governo. Nós não temos pressa de estar ocupando espaço. A pressa é da gente conversar sim para poder estar entregando o melhor para a população, seja na Câmara, seja no governo, seja a gente, seja indicando alguém. Porque assim, existe aquela coisa, né? Eu votei no vereador e ele agora é secretário. Às vezes o secretário pode fazer muito mais do que o vereador. Exatamente. Né? Você tem o poder da caneta, né? Exatamente. Mas você quer ser vereador, porque também teve o caso do Vine, por exemplo. E aí ele respondeu, falou, Cláudio, eu estou preparado para o que o prefeito determinar que eu faça. Por exemplo, quer que eu assuma a Secretaria de Recursos Humanos e Administração? Eu assumo. Aonde ele me colocar, eu estou preparado. Vou plagiar o professor Vine. O que você faz? Mas assim, aí ele deixou aquela vontade de ser vereador. Ele queria ser vereador. A nossa vontade é de ser vereador. Tanto que a gente toma posse para ficar na casa. A gente toma posse para ficar na casa e desenvolver um projeto e um trabalho dentro da Câmara de Vereadores. E aí, nada impede que a gente some força também no governo aí, em duas, seja qual for a forma dentro da composição de governo. Porque também tem o Leon. Leon também... Porque assim, analisando o que vocês estão fazendo e aí a entrega que você falou, o Leon também fez um trabalho legal. Então sai... É isso que eu tô te falando. Existem sim as composições de Câmara e composições de governo. Certamente o PDT, Diego, Leon e o vereador Alonsimar, falando da gente, vamos ter espaço no governo. Espaço para entregar serviço, que é o que o prefeito quer. E aí, o nome que hoje seria um consenso para estar ocupando espaço seria o nome de Leon, acaso a gente tenha uma movimentação partidária para estar lá. Então, o nome do Leon é um consenso partidário de estar ocupando uma pasta. É o que você falou, ele fez um ótimo trabalho à frente da infância. Nós fizemos um ótimo trabalho à frente da iluminação pública. O diálogo com o prefeito daqui nos próximos dias vai acabar de desenhar essa composição. Agora também, né? Não demora muito, né? Isso deve ser agora pelos próximos dias. Ficando na Câmara, como é que você vai atuar naquela casa? Você já tem a experiência, né? Mesmo que de 5 meses, mas já dá para ter um entendimento. E agora, como primeiro secretário, quer dizer, você não deixa de ser vereador, você acumula o cargo de vereador, que aí você vai ter que fiscalizar o município, que é a principal função do vereador, criar as leis, fiscalizar o município. E aí, no caso, você vai ter que gerir, vai ter que fazer o administrativo lá da Câmara no que diz respeito a ordenar as despesas, né? Que o primeiro secretário faz isso. Como é que vai ser essa passagem sua, se, né, confirmado você então, e não como secretário, mas sim como vereador? A ideia é ajudar o presidente a dinamizar ali e melhorar o máximo possível, tanto internamente como externamente. Tanto o acesso da população, resgatar. Um objetivo que eu acho que a Câmara tem que ter em si, é resgatar cada vez mais a população dentro da casa dela. Que ali é a casa do povo. A gente está ali representando. Então, o máximo que a gente puder resgatar, trazer a população para perto, fazer com que ela participe mais conosco ali das ações e das decisões. E aí legislar, buscar um entendimento no sentido de trazer o máximo de melhoria através das leis e através da Casa de Leis para a população. A gente teve lá 5 meses, foi muito pouco tempo, mas a gente conseguiu emplacar uma lei muito relevante de proteção em defesa das mulheres, né?
A gente gerou obrigatoriedade de toda de todo atendimento de saúde, acaso haja suspeita ou certeza de violência contra a mulher, encaminhar ao CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é onde teria toda a vertente e daria todo o suporte à mulher, acaso tenha sofrido alguma coisa. Então, essa lei a gente tem também a ideia de fazer em outros segmentos, assim como outras que estão na manga, e no momento certo a gente vai protocolar e dar publicidade. Não, essa lei do CEAM foi legal, de proteção, porque na verdade tudo que a gente conseguir fazer para proteger as mulheres contra esses Qual foi o objetivo? Porque a mulher não tem, cara, é muito difícil. Se coloca no lugar, tenta essa empatia. Você está apanhando de uma pessoa muito mais forte do que você, domina há um tempo, aquilo cria uma situação tão difícil na sua cabeça que você não consegue sair. Então, mas desculpa, a ajuda vindo de fora... Não é só apanhar, né? A violência ela não vem só física. Não, apanhando de... Qual foi o objetivo dessa lei? O objetivo existe uma subnotificação muito grande. As mulheres, devido às consequências da violência, elas não costumam ir, em sua grande maioria, ou em parte dela, fazer a denúncia. A violência, ela afeta de uma forma tão direta a mulher que ela coíbe a mulher de denunciar. Então, o objetivo dessa lei é diminuir essa subnotificação. Que quando essa mulher ela é recepcionada pelo ambiente de saúde, os profissionais ali têm como identificar, em algumas das vezes, se aquilo que foi sofrido, seja psicológico, seja físico, foi violência doméstica, foi violência contra a mulher. E o objetivo dessa lei é esse. É fazer com que nesses casos em que a mulher tem uma retração tamanha gerada pela violência, que o poder público seja ativo e consiga encaminhar ela ao centro, que vai dar aí o atendimento e vai ajudar na tomada de medidas em que ela consiga aí ter uma proteção e consiga resguardar aí os seus direitos e não ter mais esse sofrimento de violência, seja qual for a violência perpetrada contra ela. Perfeito. Para fechar, são 8h47, falei que 8h40 você estava liberado. Relaxa. Só para fechar. O que você espera desse novo governo do Vladimir? Te falava isso lá no começo do programa, mas agora mais detalhadamente. Assim, estando com o prefeito, prefeito, dá uma melhorada nisso, naquilo. O que você espera desse novo governo? Qual é a expectativa sua? O que você acha que tem que mudar, o que não tem? Como é que você avalia também esse governo do Vladimir? Temos um problema seríssimo. Saúde é aquilo que a gente falou, é todo dia. Educação também, porque você tem números altíssimos. Como, por exemplo, a educação, você tem mais de 60 mil crianças aí, ou quase 60 mil. Enfim, são números maiores que cidades inteiras aqui somadas juntas, de população, como um todo. Então você vê o tamanho dessa coisa. E eu acho que um problema que precisa de encontrar algum tipo de solução é o transporte. E aí o que você pode sugerir, pensa que tem que mudar, que não tem nesse próximo governo de Vladimir? Então, eu acho que os desafios continuam enormes, apesar de toda a evolução, toda a reconstrução e construção, desculpa. A evolução, os desafios são gigantes. E aí, ao passo que a gente vai identificando aí o que deve ser melhorado, o que deve ser construído e o que deve ser aprimorado, certamente a gente vai estar junto, somando força. Você falou uma questão que é muito delicada, que é a questão do transporte. Infelizmente, o prefeito não pôde tomar todas as medidas as quais, acredito eu, ele gostaria, né? E isso existe não só a vontade do prefeito, mas também existem processos judicializados. E aí, acho que boa parte da população sabe disso. Existem vários processos judicializados aí pelos pessoais, pelas empresas e pelo pessoal ligado às vans. Então, isso não é tão simples de ser resolvido assim. Então, tudo demanda estudo, tudo demanda tempo, e aí, se Deus quiser, no tempo certo, as ações vão estar sendo implementadas e as soluções vão acontecendo, como tem acontecido em todos os outros setores. Você acha que ele consegue resolver esse problema do transporte nesse próximo mandato?
Então, É só salientar também, não é um problema só de Campos. Problema hoje do mundo inteiro, algumas cidades como Campos, com situações mais críticas, sim. né, mais complicadas, situação muito necessária, urgência para resolver, mas acho que todas as cidades hoje têm problemas crônicos de transporte. A solução e a resolução que você está me falando, eu acredito que sim. Mas o mais importante de tudo isso é a vontade de resolver. Isso eu sei que ele tem. Então, se a gente tem vontade de resolver, está tomando medida no sentido de solucionar, isso já é um passo gigante. Então, vamos nos ater a isso, né? Que é o fato de ser um problema e ser um problema que está sendo enfrentado como todos os demais do município. Isso aí não é que seja louvável, mas tem que ser dito. Vamos continuar enfrentando os problemas e buscar soluções. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Diego, meu amigo, desejo a você boa sorte, seja lá na Câmara ou na Secretaria ou num outro desafio qualquer que seja, né? Agradeço a você por estar aqui hoje, nesta manhã. Amanhã, parte dessa entrevista vai estar no jornal, né? E também no portal folha1.com.br. Vamos acompanhar também aí o seu trabalho de perto, sempre que necessário, vamos te perturbar lá para que você esteja de volta aqui para conversar com a gente, que aí a gente cria esse elo de demandas e solução. Demandas e solução. Tem as demandas vindas da população que a gente apresenta, sendo você vereador, secretário, enfim. E você sempre gentil com a gente, solícito também, em outras demandas que a gente e você também queria, desculpa te interromper, mas falando aqui do seguinte, né? Queria te agradecer pela cesta de defumado que você falou que vai me dar aí no final de ano, porque para quem não sabe, o Cláudio Nogueira é um exímio, ele tem uma fabricação artesanal de defumados lá. É charcuteira. É isso aí, pô. Eu tô aproveitando para fazer um jabá e te agradecer pela cesta aí que você falou rapaz, que ia me dar, entendeu? Poxa, Beto, me ajuda, né? Agora tem salmão defumado, cara. Pô, obrigado pela cesta. Eu sei que tá o salmão também, eu não sei se eu não reparei direito, mas eu acho que tá também, né? Na cesta. Então, queria te agradecer. Rapaz, deixou pro finalzinho a maldade, né? Ó, gente, não bota em Diego mais não, gente. Diego, não, tá, promessa feita, pode ter certeza que é promessa cumprida. Obrigado aí pela sua presença mais uma vez, boa sorte lá. Sucesso para você. Bocal, bom dia também, prazer imenso. Bocal vai ser nosso chefe de gabinete. Chefe de gabinete, isso aí. Se puder, a gente liga para perturbar ele lá. Valeu. Diego, boa sorte para você mais uma vez. Queria agradecer aí a você, Cláudio Nogueira, Beto, ao Grupo Folha, mais uma vez aí pelo espaço e desejar à nossa população campista, toda a região, um ótimo ano novo, boas festas, que vocês curtam em família aí e que Deus continue abençoando a todos nós, toda Campos, nosso prefeito, nossos amigos vereadores e a toda a população. Muitas bênçãos. O resto a gente corre atrás. Saúde e bênçãos de Papai do Céu e o resto a gente corre atrás. Não tenha dúvida. Estando com saúde, amigo, e abençoando a gente, pronto. É isso. Não precisamos mais nada. Valeu então. São 8h54. Conversamos com o Diego Dias, vereador eleito pelo PDT em Campos, ao vivo aqui na Folha FM. A gente volta na segunda-feira aqui no Folha no Ar. Agradecendo aí sua audiência e paciência, já desejando a todos um bom final de semana. A gente vai continuar por aqui, mas o Folha no Ar fecha aqui essa semana. E no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue na Folha, continue com a gente.